Das encostas íngremes aos cumes mais altos, Isabel descobriu que cada desafio é mais do que uma meta. É um espelho. Entre o risco, a superação e a autodescoberta, encontrou força para continuar e clareza para redefinir o que significa vencer. Hoje, partilha connosco a sua experiência na montanha. Pega na mochila e aventura-te connosco nesta subida. Bem-vindo ao Conversas na Desportiva, um podcast onde conversamos sem filtros sobre mentalidade, objetivos e aquilo que nos move no desporto e na vida. A solo ou acompanhada, aqui falamos de aprendizagens, conquistas e tudo o que acontece durante esse percurso. Sempre com leveza, sempre na Desportiva. Olá Isabel, obrigada por teres aceito o convite de estar aqui neste episódio do Conversas na Desportiva. Eu queria começar a nossa entrevista por os teus papéis, os vários papéis que tu desempenhas. Tu dizes-me que és mulher, mãe, professora, desportista e sonhadora. Isto foi assim que tu te descreveste. E eu gostava que tu nos explicasses como é que estes diferentes papéis se complementam e coexistem em ti. Verdade. O grande desafio é todos esses papéis ao mesmo tempo e o desafio é essa organização. Mulher, em primeiro de tudo, com o meu tempo, com o meu espaço, mas mãe, e sendo mãe houve um grande crescimento como mulher. É o papel talvez mais difícil, mais gratificante, mais edificante que temos, e aí cresci como mulher. E também por ser mãe, querer mostrar às minhas filhas, querer dar exemplo, inspirá-las como o desporto, que é aquilo que é a minha profissão, que eu escolhi e que gosto muito de fazer, como o desporto faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida como um alimento para o corpo, para a alma. E é esse exemplo que eu quero dar às minhas filhas, e depois vou chegar à parte dos meus meninos, das minhas meninas, que gosto de trabalhar com eles o mais pequeninos possível, porque aquilo que eu quero ser é uma plantadora de sementes. Quero seja... Que bonito, muito bonito essa... Verdade, quero na minha casa plantar sementes, no meu clube plantar sementes, no meio do trilho ser essa plantadora de sementes, e com os meus pequeninos também. Agora que dizes isso, numa das descrições que fizeste, tu dizes que um dos teus objetivos é ajudar a crescer, e isso faz muito sentido com o que tu acabaste de dizer. Isso entusiasma-te, acaba por ser um mote também da tua forma de vida. Exatamente, esse é o meu mote, como eu costumo dizer muitas vezes, é fazer sempre um bocadinho mais e melhor, e é isso que eu quero para mim e para os que me rodeiam, para os meus. É verdade, e claro que primeiro para as minhas filhas, que é o meu grande orgulho, para os meus alunos, e por isso é que eu gosto muito da minha profissão. Gosto mesmo muito da minha profissão e que gosto que os meus também cresçam, e que eu sinta que, de alguma forma, nem que seja muitíssimo pequenina, que os ajude a crescer. Esses papéis que tu acabaste agora aqui de dizer, como é que tu encontras, e eu pergunto-te isto porque daquilo que eu conheço tens uma forma de gerir o teu tempo, de acordo com tudo aquilo que tu acabaste de dizer, muito otimizada, porque estes diferentes papéis acabam por fazer parte da tua vida, de quem tu és, da tua identidade. Como é que tu encontras o equilíbrio entre a desportista, o ser mãe, o ser responsável e profissional? Fui crescendo, por isso é que a verdade é que agora aos 52 anos tudo está muito mais otimizado. Eu não tenho 52, tenho 26, né? Estou aqui um bocadinho enganada em cada perna, mas e a verdade é que fui otimizando e fui gerindo esse tempo, nem que seja na organização das refeições a nível da semana, também aproveitar o tempo e principalmente ir aprendendo a não perder tempo.
O tempo é algo muito valioso. E também a não ser de tal forma exigente de querer fazer sempre tudo na maior das perfeições, e às vezes é muito melhor fazer pouco do que o nada, à procura sempre dessa tal perfeição que, lá está, que veio com a maturidade, perceber que não existe e nem é desejável. Sou um ser cheio de imprecisões e ainda bem, e por isso é que quero sempre melhorar. Se achasse que já estava tudo bem, Não havia necessidade. não havia essa necessidade. E então é só otimizar, é priorizar. Trata-se aqui de gerir prioridades, não é? E consoante elas, ir organizando o meu tempo. Não é? E às vezes há coisas que ficam para trás. E tudo bem, está certo. E vives bem com isso e não há problema nenhum? Não, vivo muito bem com isso. Claro que há alturas mais difíceis, mas isso é a vida. É mesmo assim, há outras mais fáceis e é isso. Agora, claro que tendo sempre a noção que a gestão de ser mãe, primeiro ser mulher, ser mãe, ser professora, ser filha, ser isso tudo, não é? E vamos aqui constituindo esse bolo. E sem dúvida que nem sempre não há essa perfeição e também não a desejo. Então, esta é a parte da mulher atual. Uhum. Mas tu, enquanto te estavas a tornar adulta, tu decidiste estudar Educação Física. Estudaste aqui na Universidade do Algarve. Como é que tu percebeste, porque tu és extremamente ativa no que diz respeito ao desporto atualmente, não sei se enquanto adolescente já o eras, mas como é que tu percebeste que o desporto não ia ser só uma atividade de tempo livre, que tu te querias dedicar profissionalmente a isso? Olha, Inês, isto é assim, quase em modo de confissão. A ir para a Educação Física teve a ver com uma convicção grande que eu precisava de ter algo que mexesse o meu corpo, porque foi aqui um combate, sempre desde nova, com o meu peso. E então percebi que eu até era boa aluna e foi com a minha persistência e a minha teimosia de ir para a Educação Física, que era algo que eu gostava muito, mas a principal razão foi exatamente essa de eu querer ter algo que trabalhava o meu corpo, que também mexia não só com a parte intelectual, mas também com o corpo. E daí e sempre tive presente que se eu acho importante para os outros, também tenho que achar importante principalmente para mim. Portanto, eu tenho que também praticar e eu gosto muito porque o desporto na nossa vida tem muitas vertentes. Não só a parte física, a parte mental, a parte social, não é? E tem principalmente aquilo que já falámos, que é fazer um bocadinho mais e melhor. Há sempre algo que a gente pode melhorar ou fazer diferente. E é essa busca que nos vai fazendo estar e querer sempre um pouco mais. E esta tem sido esse o desafio. Claro que depois fui percebendo aquilo que gosto mais, aquilo que pronto, e uma das paixões primeiras foi a corrida, que me tem acompanhado ao longo destes anos. Talvez tenha tido sempre aqui mais os desportos individuais. Também fiz um pouco de vôlei. Pronto, fiz já um bocadinho de tudo e aí depois nós conseguimos começar a perceber o que é que encaixa melhor em nós. Tu concordas que, estou a perguntar-te isto porque, entretanto, depois do teu curso veio a questão da educação, o curso já era direcionado para a educação ou tu escolheste a vertente educação? Não, a minha perspectiva era sempre ser professora e sempre ser professora de Educação Física, portanto não tinha aqui a ver, aliás, já foi há uns aninhos, não havia aqui tanto essas opções, mas para mim era sempre ser professora, era ensinar os outros, eu queria muito passar os meus conhecimentos a outros e sempre tive, desde sempre, o desejo de intervir o mais cedo possível, por isso é que eu gosto de trabalhar com os meus pequeninos. Porquê? Porque lá está, acho que é a partir dali que tu podes criar uma boa base, uma boa estrutura, depois a pirâmide vai afinando. E eu acho que então aqui em Portugal
muitas vezes falha a base da pirâmide em termos de formação desportiva, e depois iríamos aqui para outra conversa que tem a ver com a cultura desportiva, não é? E daí, pronto, podia-te falar aqui da questão do projeto que tenho das bicicletas com os miúdos, que tem a ver não em formá-los para serem ciclistas. Se assim forem, se a semente for plantada nesse sentido, ficarei imensamente orgulhosa, mas principalmente é o aprender, o ensinar a andar de bicicleta, usar a bicicleta como meio de transporte, etc, etc. Mas, e a própria segurança, atualmente também exatamente, se fala demasiado. a questão da segurança, a questão de sermos todos, da convivência na estrada, da questão do uso da bicicleta como uma forma de proteger o meio ambiente, de fazer exercício físico, não é? São muitos coadjuvantes, não é? Mas é isso, por isso é que eu gosto de trabalhar, sempre quis trabalhar na base e depois encaminhar, como já tive alguns exemplos, encaminhar miúdos para depois para a competição e quiçá para a alta competição. Mas esse nunca foi o meu objetivo. Eu gosto sempre de trabalhar com os pequeninos. Com os pequeninos. E o que é que tu achas que ainda falta? Dá-me 2 exemplos de algum aspecto que tu achas que a escola ainda pode proporcionar, promover, ou a escola, a comunidade pode proporcionar às crianças, adolescentes, para desenvolver essa cultura desportiva, na tua perspectiva? Sim, é assim. Nós, infelizmente, temos uns horários escolares espalhados pelo dia todo e muitas vezes os miúdos, crianças pequeninas, só conseguem ir fazer o seu exercício fora da escola depois das 6 ou às 7. Tem a ver também com instalações desportivas. Era haver um casamento melhor, e principalmente então no primeiro ciclo, os horários, aquele horário das 9 às 3 e depois ainda com as JECs, acho que poderia ser feito esse casamento, haver esse casamento mais desejável. Então tu estudas Educação Física no Algarve, és professora, tornas-te professora e neste podcast o nosso cerne será a tua experiência na montanha, porque eu já te ouvi falar sobre isso e eu fiquei completamente fascinada e não conheço muitas montanhas, não na perspectiva que tu nos vais trazer aqui, e eu fiquei completamente fascinada ao ouvir-te falar. É realmente uma grande paixão e de certeza que as pessoas lá em casa vão sentir exatamente aquilo que eu senti naquele dia. Então, como é que surge a paixão pela montanha? Olha, a paixão pela montanha surge com uma colega de curso, a minha Maria João, que é a família que escolhi, a minha Tina, e com uma ida a um primeiro Neve Estrela, em 93, a primeira vez que fui à Serra da Estrela para fazer atividades na montanha. Lembro-me de ser a última a escalar um bloquinho de rocha, era a primeira vez que escalava em rocha, foi a primeira vez que fiz atividades na montanha, que acampei na montanha, e a paixão começou desde aí. E foi algo que a sensação é de pertença. De repente, que muitos amigos dessa altura nem sabem o meu nome, eu sou a Moura. É que tu é praia. Sim. Então era engraçado, mas como é que tu vens da praia que é essa coisa ainda por cima do Algarve, e vens para a montanha? E eu digo, olha, exatamente porque se calhar tenho a praia disponível lá o ano inteiro, e a paixão começou daí, e a sensação foi essa. Eu também faço parte deste lugar e já estive em muitas montanhas, por exemplo, lembro-me de sair de Chamonix e quase com as lágrimas a escorrer, a dizer, mas porquê que eu me vou embora se eu pertenço aqui? É aqui que eu aquela sensação de é este ar que me preenche, é este olhar que eu quero ver, e foi essa sensação. Claro que tive a sorte de ter, se calhar, dos pioneiros do montanhismo e alpinismo aqui em Portugal, com o Clube Montanhismo da Guarda, e de ter a sorte de receber esses ensinamentos, não é? E de fazer aquela, na altura, portanto, nós começávamos na Serra da Estrela,
tínhamos as técnicas de neve e gelo, depois no Carnaval tínhamos neve estrela, na Páscoa íamos a Gredos, depois fomos aos Picos da Europa, depois a seguir Pirineus, e por fim, lá para os anos de 2000, já com o meu companheiro, o pai das minhas filhas, fomos então desafiar-nos nos Alpes. E aí foi realmente o fascínio pelas montanhas mais altas, e aí então foi uma explosão em termos desse sentimento de pertença, de sentir realmente que é aquele ar, é aquela imensidão em que nós nos sentimos imensamente pequeninos, a imensidão do espaço, e nós imensamente pequeninos, mas pé ante pé, nós conseguimos atingir os nossos objetivos. E isto transposto para a nossa vida é incrível. E foi isso que estar na base de uma montanha e ver o agreste, o bruto, aquela natureza completamente bruta, e dizer, pá, eu acho que não vou ser capaz. Mas depois, pé ante pé, superando as dificuldades, e as dificuldades muitas vezes são a dificuldade do relevo, da técnica, da nossa própria condição, de todas as dúvidas que vamos tendo no caminho, todos os obstáculos que vamos ultrapassando, e depois, de repente, atingimos o cume e chegamos ao ponto mais alto que nós tínhamos proposto, mas só metade do caminho é que está feito. E quando chegamos cá em baixo, realmente celebramos aquele cume e estamos cansadíssimos, mas de repente disse, era só aquilo, afinal, aquela montanha. Afinal não era tão alto, não era tão difícil. Não era tão alto, não era tão difícil, e afinal eu até sou capaz. Incrível, eu sou capaz de fazer aquilo. E então foi esse fascínio, e é isso, era muito. Durante aqueles anos, fizemos 5 ou 6 vezes a ir aos Alpes e conquistámos 10 cumes de 4.000 metros. Foi exatamente isso, era todo antes, toda a preparação prévia, e a preparação tem muito a ver com... Exato, eu ia, desculpa interromper, mas essa era uma das minhas perguntas, como é que se prepara, e estou a falar de logística, já vamos à outra parte, mas a nível de logística, como é que se prepara uma expedição aos Alpes? Sim, nós fomos muitas vezes os dois, não é? Portanto, e fazíamos todo o estudo prévio em termos do próprio percurso, ou seja, fazer a aproximação ao refúgio, qual o refúgio, que equipamentos é que tínhamos que levar. Muitas vezes íamos em autonomia, portanto transportávamos a nossa tenda, o nosso saco de cama, como é que íamos fazer a aclimatação, que é, no fundo, a adaptação do organismo à altitude, depois onde é que ficávamos, e a forma que queríamos atingir aquele cume. Se queríamos uma forma mais fácil, portanto uma rota normal, uma rota mais comprometida, e tínhamos essa preparação prévia. Depois, muito importante sempre, a questão da meteorologia, ter isso sempre em noção, ter a tal janela de oportunidade para conseguir fazer o cume sempre em segurança, porque a montanha dita a sua palavra, e nós é que temos que respeitá-la. Desculpa, tu há pouco, antes de nós começarmos esta entrevista, tu disseste ver a metodologia e a oportunidade, janela de oportunidade. Exato. Então, com quanto tempo? Imagina, tu passas quanto tempo na montanha e quando é que ou seja, tu tens de ter um limite de tempo. Quando é que estás a pensar? Sim, ascender? Por exemplo, um dos fascínios, e isto também tem a ver com a minha formação académica, é nós sentirmos um bocadinho nós próprios no laboratório, a questão da aclimatação. A gente sente o corpo a adaptar-se à altitude, e há vários sintomas que temos e não são agradáveis, mas a verdade é que depois até parece que sempre vivemos lá. Depois portanto, a aclimatação, muitas vezes vamos dormir em altitude, depois baixamos outra vez e vamos fazendo assim, claro que para um 4.000 não é como uma montanha muito mais alta, não é? Mas temos que fazer esse processo. E depois perceber dentro da meteorologia o tempo que nós temos previsto para fazer o cume, se a meteorologia está favorável, não é? E isso temos que respeitar. Tem que se trabalhar sempre dentro de um limite muito favorável. Não há que arriscar. Não é, olha, até vou e se chover está tudo bem. Não, lá pode não estar tudo bem. E um dos cumes que mais ensinou foi o Monte Branco.
porque no Monte Branco nós tínhamos indicações de se chover até X horas podemos subir, nós respeitámos as indicações da Maison de la Montagne, dos gendarmes, e realmente depois foi um cume em que apanhámos muito vento, foi uma aprendizagem, foi eu perceber que tinha uma força, porque desidratei, porque a água congelou junto ao corpo, não é? E estava desidratada, mas depois dentro daquela descarga de adrenalina eu tive uma tenacidade que desconhecia em mim. Claro que depois, a posteriori, se calhar arrisquei ali um bocadinho, a coisa depois acabou por correr bem. Mas foi dos cumes que mais me ensinou, até mesmo em termos dos equipamentos que nós levávamos, ou seja, os próprios óculos, que eram os óculos com proteção lateral para o vento, não, ali tinha que ser uma máscara de ski, por exemplo, ou seja, se vamos para uma coisa destas, temos que levar uma máscara de ski, como usamos nas pistas. E nós vamos na montanha, a montanha vai-nos dando muitos ensinamentos. Agora, nós temos que a respeitar. Não é a montanha, nós é que nos temos que adaptar a ela. E essa dialética que a gente tem ali é super importante. E não podemos descurar. Porque se correr mal, ali pode correr mesmo muito mal. Pronto, tivemos sempre boas experiências. O Monte Branco realmente foi esse que mais ensinou. A montanha ensina. A montanha põe-nos exatamente no nosso lugar, que é a nossa pequenez perante aquela imensidade. E se nós a respeitarmos, é uma simbiose perfeita e saímos dela completamente cheios. E cheios por isso mesmo, por perceber que passo após passo, devagarinho, se calhar, pronto, conseguimos lá chegar. É isso, passinho após passinho. E depois é isso que nós precisamos para a nossa vida. O desporto é um laboratório para a vida. Seja nós quando saímos de casa com as sapatilhas para ir correr 5 km, seja para ir fazer uma expedição aos Himalaias, seja para ir andar de canoa na Ria Formosa, e aqui, se reparares, aquilo que mais nos ensina é sempre a natureza. E eu costumo dizer, eu preciso de ar, preciso desse ar. Numa montanha, e numa montanha alta, o ar é fininho, é mais fininho, mas é esse ar que preenche. E o olhar fica também completamente daquelas vistas desafogadas, não é? O silêncio, que é um silêncio ensurdecedor, é um silêncio que também preenche, e é isso. Já viste, eu estou aqui a falar de preenche. A sensação é de plenitude. Sim, é essa plenitude, mas é a minha plenitude. A montanha também me ensinou isso. Ensinou-me que eu passava, às vezes, por alpinistas, se calhar famosos, mas a montanha, cabemos todos na montanha, temos é que respeitar a nossa condição física, a nossa capacidade técnica, a meteorologia, o próprio relevo, os próprios desafios da montanha. E então também me ensinou isso. Eu não preciso de ter 1,70 m e pesar X quilos e não sei o quê. Eu tens as tuas condições. Tenho a minha condição, desde que eu respeito aquilo, a minha bagagem, a mochila que eu levo, portanto, sou muito feliz. E essa é a paixão da montanha. E foi isso que me fascinou. E pronto, e hei de regressar. Esperamos todos que regresses. Eu queria perguntar-te, ainda em relação à montanha, como é que se lida, ou como é que tu lidaste, como é que tem na altura, com o imprevisto? Há pouco falaste da tenacidade, portanto, imagino que tenha acontecido ali alguma coisa que tu tiveste que... Quando nós estamos num ambiente natural, é completamente ilusório pensar que dominamos tudo o que nos pode acontecer. Eu lembro perfeitamente, estávamos a fazer a preparação para um dos cumes que eu mais gostei, que é o Cervino, ou o Matterhorn, e é o cume do Toblerone. Portanto, é uma montanha fascinante. Porquê? Porque Zermatt é aquela montanha que está lá isolada, é aquela pirâmide que se vê e é fascinante. Talvez seja a montanha mais fotografada do mundo, por exemplo. E é realmente lindíssima, e aí o compromisso já era outro, porque aquilo é um amontoado de pedras, um amontoado de rochas. E como o permafrost está a ir, não é, com o nosso aquecimento, aquilo foi um fascínio muito grande. E nós, para prepararmos a ascensão, ou seja, para nos habituarmos à altitude, fomos por uma zona que até são pistas de ski, que funcionam o ano inteiro pela altitude, e a dada altura
uma das máquinas que pisa as pistas estava caída dentro de uma fissura, portanto, na montanha, e então nós aí dissemos, isto é o nosso limite, portanto, não podemos ir por aqui, temos que apanhar mesmo um meio mecânico, porque está perigoso. Ou seja, tem que haver ter esse discernimento. Exatamente. E isso é o imprevisto, não é? E jogar com o imprevisto dá muito gozo. E eu gosto dessa incerteza. Eu gosto desse desafio. Isto também tem muito a ver com a minha natureza. As coisas, quando são todas muito previstas, muito lineares, aborrecem. Portanto, eu preciso de me ir sempre desafiando. Esse é um bocado o meu alimento. E a montanha dá-te isso. Dá-te... e tu tens que saber reagir. E o giro é como tu consegues reagir. Melhor, pior, mas consegues reagir e consegues dar aquela resposta. E o ambiente natural é esse. É quando vais correr num trilho, na estrada, pronto, é lisinha, mas num trilho tens vegetação, tens raízes, tens inclinações, tens buracos, e então é essa capacidade, tu rapidamente. Eu esta semana tive uma experiência que agora entre parênteses, fui fazer BTT à noite e foi uma coisa fantástica para mim, não é? Aos 52 anos parecia uma moça pequena aqui muito perto de Faro, não é? A descer em BTT só com aquela luzinha, ou seja, aquilo que a gente o antecipar. A gente gosta de antecipar, a gente vai olhar e vai analisar tudo, não é? É como no trânsito, a gente vê, não olha só ali para... E então ali eu só tinha o caminho a luzinha dava. Ali, passo a passo, ali, e então diretamente. Foi fantástico, portanto eu parecia que estava... E lá está, essa minha busca que me alimenta. A verdade é essa, muitas vezes desafiam-me e eu até nem estou assim muito preparada, mas vou fazer tudo possível para cumprir esse desafio. Tu falaste, vamos só regressar à montanha, sim, porque tenho uma pergunta. Um dos teus livros favoritos é A Liberdade do Cume, A Liberdade de Cima. Sim. E eu tenho uma pergunta. O que é que sabe a liberdade do cume? Qual é a sensação de liberdade para ti? Sim, a sensação de liberdade é o conseguir, é o alcançar. E nós, quando alcançamos algo que nós definimos, e é uma sensação de evasão, de grande. É essa imensidão que nós descobrimos em nós. Que afinal, a gente às vezes acha que somos assim tão pequeninos, mas afinal, de repente sentimos grandes e sentimos a voar. Muitas vezes eu dou aquela imagem de correr é um bocadinho voar. Então, na montanha, tu sentes-te muito mais a voar. A voar, pronto, esperemos que não no sentido literal, mas é esse a liberdade aqui é muito no sentido de tu não viveres tolhida dentro de formatos. E tu decides desafiar-te e decides ir pôr-te à prova numa montanha. Podias estar perfeitamente na praia, de papo ao ar, e o risco maior era ir dar um mergulho e bateres com a cabeça na areia, sei lá. Enquanto tu ali tens esse desafio de eu vou-me pôr à prova. E quando tu te pões à prova, quando tu tens... Então tu és livre. Porquê? Porque não vives dentro, és de Faro, portanto vais ali à praia e pronto. Mas não, tu escolheste ser a Moura, não é? Como conheciam, e ir para a montanha. E essa é a liberdade. Para mim a liberdade é isso. E tive quem me ensinou essa liberdade, que foi o meu pai, que foi um dos construtores de Abril. E ele sempre me ensinou o que é ser livre. E ser livre é muito isso. Claro que nós temos que viver e dentro de formatos, mas deixem-me em mim escolher algo para eu ser livre. E para mim, correr é ser livre. Mas realmente, na montanha, era essa. A liberdade dos cumes é esse. Porquê é que tu estás lá? Muitas vezes, mas porquê é que tu sobes a montanha? Mas para quê? Para quê? Subir a montanha é para quê? E eu digo, então, e jogar futebol a 90 minutos é para quê? Então, não há resposta.
Porquê que escalas montanhas? Há um grande chavão. Porquê que escalas montanhas? Porque elas estão lá. E eu quero estar lá. Eu quero projetar aquele cume, antecipar aquele cume e, com maiores ou menores dificuldades, atingi-lo, chegar cá abaixo e começar a sonhar com outro. E tem a ver com isso. Ser livre também é ser aquilo que eu me intitulei sonhadora. É exatamente esse sonho. Escalar cumes, no fundo, são ilusões. A liberdade, tu para seres livre também tens de ter essas ilusões. E no fundo é esse conquistar de ilusões. É conquistar uma coisa que é vazio, não chegas lá e não tens nenhum troféu, não ganhas nenhuma medalha. Mas o que é que são as medalhas? O que é que são os lugares? O giro ali é tu desafiares-te e tu sentires que fizeste por ti própria e fizeste. E para mim, a liberdade depois tem outro conceito que tem a ver com a independência. É tu seres capaz de fazer por ti próprio. Agora, sem dúvida nenhuma que adoro ter companhia para fazer. E a montanha também ensinou há um sentido muito importante na montanha, que é a cordada. A cordada é quem? São 2 ou 3 pessoas que vão unidas por uma corda e que fazem a progressão unidas por uma corda, que tem a ver com, mais uma vez, a segurança e minimizar os riscos. Ou seja, nós vamos numa progressão em neve e gelo, e se um de nós cair numa fissura, numa crevasse, não é? O outro tem forma de autodeter a queda. Mas o sentimento de cordada é um sentimento lato, não é literal. Não é? Ou seja, eu confio naquela pessoa e ela confia em mim. E a confiança é, às vezes, uma raridade. Sem dúvida. E cada vez mais, não é? Nós termos alguém em quem confiamos plenamente, pronto, às vezes é difícil, não é? E a montanha também dá isso. Ou seja, como eu aqui já mostrei, a montanha trouxe-me tantas emoções, tantos sentimentos, e por isso, e daí essa paixão. Porque também sou muito feliz a jogar futebol, a jogar basquete, mas sem dúvida que foi aí que percebi. Qual era essa paixão, também essa transposição, como tu também já disseste várias vezes nesta entrevista, do desporto para a vida e da montanha, escalar, ascender a uma montanha, também transpor as aprendizagens do passo a passo, da preparação, do imprevisto, da leitura, do estar consciente, estar atento, o assumir o risco, também trazer isso para a vida. Deixa-me só fazer outro parênteses, que isto é tão importante chegar ao cume e concretizar o cume como um miúdo de 6 anos, a primeira vez que consegue andar de bicicleta, por exemplo, falando outra vez das bicicletas, aquele clique, ou a primeira vez que consegue fazer algo que não conseguia, portanto, e é por mim próprio lá chegar. Olha, e ainda bem que falas disso, porque nós já estamos a terminar a nossa entrevista, ainda bem que falas disso porque tu hoje aqui falaste sobre conquista, sobre os desafios, sobre correr riscos. Eu gostava que se alguém lá em casa estiver a ouvir este episódio e estiver a pensar no quanto já adiou um sonho antigo, um desafio antigo, o que é que tu dirias a essa pessoa? Tudo começa com o primeiro passo. Começa com a vontade. E essa vontade, se tens essa vontade, então temos que ir dando o primeiro passo e o passo a seguir. E é sempre na perspectiva de concretizar. Não é ficar só a sonhar. Porque se ficamos só a sonhar, adormecemos. E vamos sonhar, mas não adormecer. E então começa com esse... E esse passo pode ser muito pequenino. Até pode estar muitíssimo longe da concretização. Mas lá está. Se calhar outros passos vêm a seguir e tu até vais buscar bagagem antiga ou até te cruzas com alguém que te ajuda também, porque nisto eu aqui não quero dizer, a montanha foi conquistada sempre com outras pessoas que me ensinaram e que foram companhia, que foram
que vivemos imensas coisas, tanto que essas amizades que foram feitas na montanha, por muitos anos que nós estejamos juntos, parece que o tempo não passou e que estamos sempre próximos. Porquê? Porque há muitas emoções, há muitos sentimentos, há muito friozinho na barriga, porque nisto tudo não é um mar de rosas, como a vida não é. Com certeza. Muitas vezes apanhamos neve e vento e chuva e... Claro, e as contrariedades, exatamente como existem na nossa vida. Depois, o que é que retiramos dali? Como nós conseguimos ultrapassar essas contrariedades. Portanto, é isso que eu gostava de inspirar essas pessoas. Por isso é que, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu muitas vezes publico algumas coisas com as minhas filhas, que são o meu orgulho, mas apresento-me eu, mulher desportista, ou a correr, ou a andar de bicicleta, a nadar, nem tanto, mas apresento-me um bocado a forma como eu me organizo, porque quando me dizem, comecei a nadar porque te vi a nadar, é isso. E lá está, um pouco como comecei no início, a verdade é essa, é plantar essa sementinha. Espero que, se alguém pelo meu exemplo, conseguir ou vir ter comigo, como é que tu fazes, como é que tu tens as miúdas e como é que é o leve e trás, como é que organizas as refeições, como é que acaba. Pronto, eu fui gerindo. Porquê? Porque eu tenho muita vontade. E se eu tenho vontade e se eu tenho sonhos, tenho que concretizá-los. Então parte daí, parte do teu querer, parte do desejo, parte da vontade. E a partir daí... E talvez aquilo que tu também já... Não sei se o disseste aqui, mas eu já li sobre ti. Sim. E já falaste disso, que é o não ficar agarrado... já disseste aqui, sim, à perfeição. Não. É dar aquele passo, fazer aquilo que é preciso ser feito. No caminho tu vais aperfeiçoando. Exatamente. Ou não. Sim. Ou não sei, mas está tudo bem. Sim. Mas posto em movimento, não é? Um pouco também um dos motes deste podcast e dos convidados é isso, é fazer quem ouve dar o primeiro passo. Porque tu tiveste que o fazer, eu também, todos nós nos nossos projetos, nas nossas interações, somos constantemente... animados, incentivados a dar aquele passo ou ficar no lugar, também é assustador, não é? Os receios, os medos, as incertezas de não dar certo, o fracasso. E todos nós os temos, não é? Pronto, eu este fim de semana fui fazer um percurso em Monchique sozinha. Tive que ultrapassar ali uma série de medos, não é? Mas fui. Porque a tua vontade em ir era superior ao medo. Lá está outra vez aquela dualidade, não é? E se? Claro. E se? E porque sim. E então foi ali, claro que nós vamos arranjando mecanismos para... Não vamos à louca. Não vamos, claro. Agora, sem dúvida que fui e ainda bem que fui. E correu super bem, mesmo que não corresse assim tão bem, mas ainda bem que fui, ou seja, dei mais um passinho. E é sempre isto, ou seja, um bocadinho mais e melhor. Aquele passinho, nem que seja mínimo, nem que seja mesmo muito. Mas é mínimo para quem? Isso depois também é outra conversa. É mínimo para quem? Sim, a sensação é sempre própria, não é? Não é mostrar nada a ninguém. Exato. Porque, por exemplo, pronto, como nos trails, esta época tive bons resultados. Tive, sem dúvida, no meu escalão. Mas isso é o quê? O fixe daquilo foi o percurso até lá chegar. E as pessoas com que fui encontrando o espírito de equipa, não é? Isso é que são os valores, isso é que é o sonho. Agora, se cheguei lá e fiquei em primeiro, em segundo e em terceiro, é fixe, claro que toda a gente gosta, sem dúvida, palminhas, medalhinhas, toda a gente gosta disso, mas isso não é o mais importante. E não estou aqui a ser... não é? Não. Percebes? A verdade, sim, a verdade é esta. A verdade é, o que é que foi cada história daquele percurso até ali chegar? Uns foram mais difíceis, outros foram mesmo muito difíceis. Mas foi ali lutar, até chegar ao objetivo. E depois a seguir temos outro objetivo. E é a viagem. É um bocadinho o conceito de viagem. É até lá chegar. Não é só o fim. A viagem tem o antes, o durante, o depois, não é? É esse conceito. É um bocadinho esse conceito. Só para terminar... E gostava que dissesse, imagina que tu subias um dos cumes e podias deixar lá um registro escrito que
que fosse o espelho do teu lema de vida, da tua forma de vida, o que é que deixarias escrito? Ui, isso é um desafio, é assim, qualquer coisa, sonha, olha, podia ser, sonha, mas não adormeças, qualquer coisa desse género. Okay. Porque é exatamente isto no fundo são pequeninos sonhos. Agora, o sonha mas não adormeças é nesse sentido de sonhas, mas tens que fazer tudo para concretizar. Então é um bocadinho esse. E claro que poderia dirigir mais para aqui sou livre, ou esta é mesmo a liberdade, a liberdade do tu. Isabel, muito obrigada. Obrigada eu pela oportunidade. Nada, foi fantástico. Já não é a nossa primeira conversa e não será a última, de certeza absoluta. E obrigada pelas tuas partilhas, de certeza que vai ajudar muita gente lá em casa. E mesmo que não ajude muita gente, ajudando uma pessoa já exatamente. Já é fantástico. Já está topíssimo. Obrigada. É verdade. Obrigada. E assim termina esta flash interview com a Isabel Guerreiro. O cronómetro pode parar, mas o que levas do tempo que passaste na nossa companhia é o que fica. Pelo menos é isso que esperamos. Deixa nos comentários a tua opinião. Por agora, despeço-me. Até ao próximo episódio. E já sabes, por aqui não faz sentido ser de outra forma. É sempre na desportiva.